Olá pessoal, eu sou o professor Diego Andrades, Diegueira, professor de matemática aqui do curso Zambuja, e nesse vídeo então a gente faz a parte 2 da correção do simulado de matemática, simulado número 1 do ano de 2019, das turmas de preparação à SPSEC. Então, começamos a partir da questão 7, se tu está começando por esse vídeo, cuida que tem mais vídeos antes e depois desse para a gente fazer toda a correção desse simulado, tá bom? Então, questão número 7, continuando a correção, vamos lá. 3 pedreiros constroem 150 metros de muro com 3 metros de altura em 5 dias e trabalhando 10 horas por dia, considerando-se que mais 2 pedreiros serão contratados, que serão construídos 260 metros de muro com 1,5 metro de altura e trabalhando-se 8 horas por dia, quantas horas serão trabalhadas no último dia? Então esse problema aqui, apesar da pergunta ser um pouco estranha, esse problema é um problema bem clássico de regra de 3 composta, similar ao que a gente fez na última questão do vídeo anterior, né? Na questão número 6. Para a regra de 3 composta, a grande ideia é a gente começar fazendo uma tabela, né? Então nós temos o número de pedreiros, vamos botar só um pedreiro aqui, nós temos o comprimento do muro, tá? Que no primeiro momento ali é 150 metros. Nós temos a altura do muro, que no primeiro momento é uma altura de 3 metros. Nós temos o número de dias necessários para a conclusão da obra. E nós temos o número de horas por dia que a equipe de pedreiros ficou trabalhando ali, tá? E aí nós temos então duas situações que a gente vai então relacionar a nossa regra de 3 composta. Muito bem. Na primeira situação então são 3 pedreiros, eles constroem um muro com um comprimento de 150 metros, 3 metros de altura, eles trabalham durante 5 dias para fazer isso e 10 horas por dia. Na segunda situação serão 2 pedreiros a mais, então são 5 pedreiros trabalhando, tá? O muro agora vai ser um muro que vai ter um comprimento de 260 metros, uma altura de 1,5. Eles vão trabalhar aqui 8 horas por dia e a gente não sabe quantos dias que eles vão precisar para concluir isso. Começamos então com a nossa incógnita x sendo a quantidade de dias. Depois a gente lê melhor essa pergunta estranha, que é quantas horas vão ser trabalhadas no último dia, tá? Então vamos lá. A gente faz então a fração que tem o x fica quietinha e isolada, e depois nós temos mais 4 colunas que vão fornecer então 4 frações que vão se multiplicar aqui pra gente, tá? Nossa, saiu meio estranha essa última aqui, deixa eu ver se eu consigo mais ou menos ajeitar. Pronto. Bom, então, aqui também, temos agora que relacionar cada grandeza que não carrega o x com a grandeza que carrega o x. Pedreiros e dias para terminar a obra. Quanto mais pedreiros, menos dias para terminar a obra. Relação inversa, inverte a fração dos pedreiros. Fica o 5 em cima, fica o 3 embaixo. Depois, comprimento do muro e tempo, comprimento e dias. Comprimento do muro e dias para terminar a obra. Quanto maior for o comprimento do muro, mais tempo vai demorar para terminar a obra. Mais, relação direta. Não estou colocando aqui, né? Deixa eu colocar. Aqui ficou uma relação inversa, aqui ficou uma relação direta. A relação direta, a gente não inverte a fração. Fica o 150 em cima e fica o 260 embaixo. Altura do muro e dias, mesma lógica. Quanto mais alto é o muro, então mais tempo eu vou precisar para terminar ele, porque vai dar mais trabalho, né? Mais produção, mais obra. Então, mais, relação direta, não mexe nessa fração, 3 em cima, 1,5 embaixo. E horas por dia em relação a dias, cuidado aqui, hein? Quanto mais horas por dia a equipe trabalha, menos dias serão necessários para concluir a obra. Então, mais horas por dia, menos dias, relação inversa, inverte a fração das horas por dia. Essa fração então fica com o 8 em cima e o 10 embaixo. Agora é simplificar o máximo que der, tá? Então a gente pode cortar um zero daqui com um zero daqui. A gente pode dividir o 3 por 1,5, fica 2. A gente pode dividir o 8 por 26, os 2 por 2. Aqui fica 13 e aqui fica 4. Tá, cuidado aqui, não está dando muito certo. Era para ser um 4, agora foi. E a gente pode simplificar esse 5 com esse 5, tá? Pode fazer isso, aqui fica 1 e aqui fica 1. Eu posso simplificar esse 15 e esse 10 por 5, aqui fica 2 e aqui fica 3. Meio perigoso isso que eu estou fazendo, né? E eu posso simplificar esse 3 com esse 3, tem que tomar cuidado para não se perder nas anotações, tá?
Ainda sobrou um 2 aqui embaixo e um 2 aqui em cima. Foi. Vamos limpar o que sobrou, ficou muito risco. Sobrou 1 sobre x. E aqui do outro lado ficou 1 vezes 1 vezes 1 vezes 4. E embaixo ficou 1 vezes 13 vezes 1 vezes 1. Muito bem. Então agora a gente pode inverter dos dois lados. E fica x é igual a 13 quartos. 13 quartos. O que é 13 quartos, né? Cuidado que se tu divide 13 por 4, tu tem aqui, na verdade, 3,25. Opa, 3,25. Bom, eu vou aqui fazer meio rabiscado, porque eu vou precisar de tela nova. Então, 3,25 dias. Quer dizer que demora para eles terminarem a obra 3,25 dias. Eu vou limpar a tela e vamos trabalhar só com esse final agora. A gente descobriu que o tempo total de conclusão da obra é 3,25 dias. Isso são 3 dias inteiros de trabalho. E no último dia não se trabalha o dia todo. Se trabalha 0,25 de um dia. Ora, o que é isso? 0,25 é uma parte. E se tu transformar esse número em fração, talvez seja mais fácil de identificar o que está acontecendo. 0,25 em fração é 1/4. Quer dizer que no último dia tu trabalha só a quarta parte do que tu trabalharia normalmente. Tá? Acho que não faz sentido esse S aqui. 3 dias inteiros, no último dia tu trabalha só 1/4 do normal. Como assim 1/4 do normal? Bom, repara que nessa segunda construção do exercício, os pedreiros, os trabalhadores, estão trabalhando 8 horas por dia. Então um dia normal de trabalho deles é um dia de 8 horas. Mas no último dia, eles vão trabalhar só 1/4. Ora, 1/4 de 8 é dividir 8 por 4. Portanto, a gente tem que no último dia, eles vão trabalhar só 2 horas. 1/4 do normal deles. A pergunta é essa, né? Quantas horas serão trabalhadas no último dia? A resposta é 2. Letra B, portanto, pessoal. Tá certo? Cuidado com essa questão, então. Uma questão interessante aqui pra gente. Questão número 7. Questão número 8. Uma adição compõe-se de 3 parcelas. Aumenta-se a primeira parcela em 37 unidades, diminui-se a segunda parcela em 8 unidades. Em quantas unidades devemos diminuir a terceira parcela, de modo que a soma acabe ficando, a nova soma acabe ficando 13 mais do que a soma primitiva? É uma questão que a gente pode entrar no jogo e brincar. Uma forma bem prática de resolver essa questão é a gente, quem sabe, inventar uma adição em que dê para fazer essas alterações, né? Inventa uma adição, pega uma primeira parcela, essa primeira parcela vai ser, sei lá, 40. Pega uma segunda parcela da adição, que depois eu consiga diminuir 8 nela, vai ser 10. Pega uma terceira parcela, são 3 parcelas, né? E inventa qualquer parcela aqui, pode ser, sei lá, 5. E vê quanto é que deu a tua primeira soma. Na minha fabricação, a minha primeira soma deu 55. Eu inventei uma conta qualquer aqui. Agora vamos fazer o que ele pediu. A gente vai aumentar a primeira parcela em 37 unidades. Então ela virou 77. A segunda parcela a gente vai diminuir 8. Então ela virou 2. E então aqui a gente tem que essa soma já está dando 79, essa soma aqui, tá? Mas ele quer que no final a nova soma seja 13 unidades maior que a soma primitiva. 55 mais 13, 68. Então eu preciso que o próximo componente ele encaixe com o 79 para virar 68. Aqui vai ter que ser um número negativo, mas tudo bem, não tem problema, vai servir para a gente. Eu percebo que eu precisaria que esse número fosse menos 11, porque 79 com menos 11 dá 68. Agora resta perceber que a alteração que eu tenho que fazer na terceira parcela é diminuir ela o suficiente para ela virar menos 11. Então, na brincadeira que eu inventei, eu preciso perceber que a terceira parcela era 5, eu tenho que diminuir alguma coisa nela para que ela vire menos 11. Ora, quanto que eu tenho que tirar de 5 para virar menos 11? Eu tenho que tirar 16 unidades. Se eu tirar 16 unidades de 5, fica menos 11. Por isso, nossa resposta é a letra A. Qualquer soma que tu inventasse ia dar certo, tá? Essa que eu inventei aqui acabou precisando de número negativo, mas faz parte do nosso trabalho. Então, bem tranquilo fazer desse modo aqui. Ou se quiser botar letras para representar as parcelas, também funciona. Fica até mais bonito, tá bom? Então, a questão número 8 está aí resolvida.
Questão número 9, a soma de 4 números inteiros consecutivos, tipo assim, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Essa soma tá dando 130. Então, o menor deles é um número par, o maior é um múltiplo de 3. Jeito legal de fazer essa conta, inventa que o menor deles é x. E aí, como eles têm que ser consecutivos, os outros vão se chamar x mais 1, x mais 2 e x mais 3. Porque assim eles acabam ficando com certeza consecutivos. E eu preciso que a soma dê 130. Olha que ideia legal. Chama o menor deles de x, o menor, podia ser o maior também, mas o menor fica mais fácil de montar. E para que os outros sejam o consecutivo, né, o sucessor, eu preciso somando 1 em cada um deles. Agora é só resolver essa equação, porque aqui eu tenho a soma de 4 números consecutivos, dando 130. X mais x mais x mais x, 4x. 1 mais 2 mais 3, 6. Isso aqui era para ser um mais, tá? E agora, pode levar para lá esse 6 subtraindo, acaba dando 124. E passo 4 dividindo. O nosso x está dando 31. E se o nosso x está dando 31, os nossos números são 31, 32, 33 e 34. Se quiser pode fazer a prova real, somar eles e tu vai ver que essa soma vai dar certinho 130, tá bom? Também dá para descobrir esse resultado aí chutando, né? Números consecutivos e procurando ver quando a soma dá 130. Mas esse caminho é mais rápido. Vamos para as alternativas. O menor deles é um número par. Mentira, ele é ímpar. O maior é múltiplo de 3. Não é verdade, esse número não é múltiplo de 3. O maior é múltiplo de 7. Não é verdade, esse número não é múltiplo de 7. O menor deles é primo. Sim, esse número é primo. E o menor é múltiplo de 4. Não é verdade, ele não é múltiplo de 4. Resposta unicamente correta. Letra D. Fechou? Questão 9, então, resolvida para ti aí. Continuando, questão número 10. Seja n o maior número natural que, ao ser dividido por 15, deixa quociente igual ao triplo do resto. Então, sabendo que é verdade isso, né, de acordo com essa frase, qual é a soma dos algarismos de n? Vamos tentar desenhar, representar o que ele disse na primeira frase, né? N é um número que nós vamos dividir por 15. O quociente é o triplo do resto, então quem sabe eu vou botar o resto aqui embaixo. E o quociente vai ser o triplo. Então se eu chamar o resto de R, é coerente eu dizer que o quociente tem que ser 3R, o triplo, certo? E a gente então agora quer que com base nisso, o N seja o maior número natural que atende a esse requisito. Pois bem, lembra que numa divisão de naturais, numa divisão bem tranquila, o maior resto possível sempre é o antecessor do 15. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fabricar o maior N possível. E como é que eu posso ir atrás do N? Eu posso ir atrás do N pela prova real da divisão. A prova real diz que o N é igual a divisor vezes quociente mais resto. Portanto, o valor do N depende do valor do R. Então, quanto maior for o R, maior vai ficar o N. Até porque, se eu botar um R grande aqui, ele multiplica por 3, multiplica por 15, fica bem alto o resultado. Depois ainda soma com ele mesmo. Então, quanto maior for o R, maior vai dar o resultado dessa conta, maior vai dar o N. Como é que eu faço para pegar o maior R possível? Vamos botar o R valendo 1 milhão. Não faz sentido. Lembra que, numa divisão, o maior resto possível é o antecessor do divisor. Então, se o divisor é 15, o maior resto possível é 14. Ele é o R ideal para a gente. Então, assim, a gente troca o R por 14 e vai atrás do N. A gente faz 15 vezes 3 vezes 14, mais 14, vamos ver até onde isso vai nos levar. 3 vezes 14 é 42. Então eu tenho que fazer 15 vezes 42 e depois somar com 14. 15 vezes 42 vai dar 630. E 630 mais 14 vai dar 644. O
que ele quer é a soma dos algarismos de n. Portanto, não te joga na letra A, hein? Cuidado. A soma dos algarismos é 6 mais 4 mais 4. Portanto, isso aqui está dando 14. Essa é a nossa resposta que está nos aguardando na letra E. E aí fechamos a questão número 10 da tua prova do Simulado 1 da SPSEX de Matemática 2019. Certo, galera? Vamos para a próxima. Questão número 12 para ti. Aliás, 11, falei errado, 11. O número de elementos do conjunto P de A união com P de B, com A e B disjuntos e com 2 elementos cada um é... Opa, questão bem teórica, curta e grossa, direto ao ponto, né? Lembra que P de A e P de B é o que a gente chama de conjunto das partes. Ou seja, é o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A, tá bom? Então, eu tenho um conjunto A, esse conjunto A ele avisou mais tarde para ti que ele tem 2 elementos, tá? Ele também avisou que A e B são disjuntos. O que é isso? A e B são disjuntos. Significa que A e B não tem nada em comum. Dizer que eles são disjuntos é dizer que a interseção entre os dois é vazia, eles não têm nada em comum. Uma representação interessante seria fazer 2 balões sem conexão. Ele fala pra gente que o A e o B ambos têm 2 elementos, mas esses elementos não são iguais. Tá? O que é P de A? P de A é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Então o P de A nem é muito difícil de escrever. Se a gente faz essa fabricação que eu fiz, quem é que vai aqui dentro? Vai o conjunto que só tem o A, vai o conjunto que só tem o B. Não te esquece que um conjunto sempre é subconjunto dele mesmo, quer dizer, o próprio A. Só que não te esquece também que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer um. Aqui está o conjunto das partes de A, ou seja, o conjunto de todos os subconjuntos. Como que fica o conjunto das partes de B? Mesma coisa. Pode ser um conjunto só com o C, pode ter um conjunto só com o D, pode ter o próprio B, ou seja, o conjunto com os 2 lá dentro, mas o conjunto vazio faz parte. E o que ele quer da gente? Ele quer saber o número de elementos desse conjunto aqui. Se nós escrevermos o conjunto união de P de A com P de B, união de P de A com P de B, eu estou juntando toda essa variedade que apareceu aqui. Ah, professor, então se aqui tem 4 e aqui tem 4, vai ter ao todo 8, né? Cuidado, a união não repete elementos. E o conjunto vazio apareceu nos 2. Então olha como é que ficou aqui dentro. Ficou o A, ficou o B, ficou o AB, ficou o vazio, aí veio só o C, aí veio só o D, aí veio o C com o D, mas não vai colocar o vazio de novo, porque ele não vai contar 2 vezes. Então, nós temos ao todo 7 elementos. Quer dizer que o número de elementos do conjunto união das partes de A com as partes de B, o número de elementos ficou 7, porque o vazio não vai contar 2 vezes. Nossa resposta é letra D, uma questão teórica, tá? Não muito difícil. Letra D, nossa resposta para a questão número 11. Questão número 12. Sobre conjuntos é incorreto, sempre cuida muito com isso, incorreto afirmar que 5 alternativas, 4 estarão certas, 1 estará errada. Vamos com cuidado olhando para elas, tá? Primeira afirmação, o conjunto vazio é subconjunto de A, qualquer que seja o conjunto A. Isso sempre é verdade. A gente acabou de discutir isso no exercício anterior. Se A é subconjunto de B, tu tem lá o B, tu tem o A dentro, tá? Se o A é subconjunto de B. Quando eu pego a união dos 2, acaba dando B, porque o A não contribui com nada de novo. Quando eu pego a interseção dos 2, acaba dando A, porque se eu penso no que os 2 têm ao mesmo tempo, acaba dando certinho o conjunto A. A letra B está corretíssima, isso é sempre verdade. Letra C. O conjunto vazio é um elemento desse conjunto aqui que acabamos de discutir no exercício anterior, tá? O conjunto vazio, ele é elemento do conjunto das partes de A, certo?
qualquer que seja o conjunto A, certíssimo, isso sempre será verdade, tá? Então, as 3 primeiras estão certas, ainda não achamos a nossa alternativa, porque a gente quer marcar a alternativa incorreta. Letra D está dizendo que não existe um conjunto que tenha dentro dele como elemento o conjunto vazio, e isso é uma grande inverdade, isso não é verdade, está incorreto, tá? É claro que existe esse conjunto, existe sim, é o conjunto que dentro dele tem um elemento só, esse elemento é o conjunto vazio. Cuidado que esse conjunto que está aqui, ele não é conjunto vazio. Esse conjunto que está aqui, ó, ele é um conjunto unitário, porque ele tem dentro dele um elemento, só que esse elemento é um conjunto, tá? Então, essa afirmação está errada, é claro que existe esse conjunto. E a letra E, vamos verificar que ela está correta? Todo conjunto que não é vazio, ele possui pelo menos 2 subconjuntos. Verdade. Porque se o conjunto não é vazio, vamos pegar um exemplo, ele tem pelo menos um elemento dentro dele, se ele não é vazio. E aí, quantos subconjuntos ele vai ter? Vamos ver. Ora, ele vai ter ele mesmo como subconjunto e ele vai ter o vazio. 2, consegui 2. Então sim, se o conjunto não é vazio, ele vai ter pelo menos 2 subconjuntos. Verdade. Acabamos de ver aqui, a afirmação E também está certa, só a D que está incorreta, ela é a nossa alternativa a ser marcada na questão número 12. Certo, pessoal? Toma bastante cuidado com as questões que tem a incorreta para marcar, porque a gente vai muito na pressa, né, na resolução, e aí a gente acaba marcando a primeira que aparece certa. A minha sugestão para ti numa resolução de questão é que tu sempre destaque as palavras-chave, e sempre importante destacar quando vem incorreta, quando vem a palavra falsa, para que tu possa atacar as alternativas vacinado, né? Cuidando bem para fazer essa correta escolha. Eu vou parar por aqui então a resolução desse vídeo. A gente continua no próximo, a partir da questão número 13, para continuar a correção do simulado SPSEC Matemática número 1 de 2019 do curso da Zambuja. Valeu, até mais, tchau!